Em relação a aspectos psicológicos, dentro do que eu posso falar, né, que não é minha formação, é de vocês aí, tá? A sua e de quem está, possivelmente, de algumas pessoas que estão assistindo, a gente sabe que tem um viés do racismo, que ele é ideológico, enfim, pode chamar de psicológico também, que faz com que a própria pessoa, o próprio sujeito negro, ele se enxergue dessa forma, né? Ele é ensinado e ele se enxerga dessa forma inferiorizada. Ele acha de fato que o cabelo dele é pior, ele se acha feio, ele também desconfia do outro, né? Então eu, como homem negro, posso, se eu não for desconstruído, olhar para outro homem negro e ficar com medo, porque achando que ele vai me assaltar, porque isso foi construído para mim. E isso, de fato, leva a um sofrimento, né? Se você tem consciência disso. Pode levar a um sofrimento. Se você está circulando em espaços e você é dominantemente branco, e aí você ouve o tempo todo microagressões, então ouve uma risadinha daqui, uma piada que dizem que é piada ali, e aí você vai segurando aquilo, porque também você não tem poder, às vezes não tem uma autoestima, mesmo se você é jovem, por exemplo, mesmo mais velho, né? Às vezes você não está numa hierarquia que você pode se posicionar, às vezes você não está disposto a se posicionar, enfim, não quer naquele ambiente se posicionar, porque, enfim, não fez sentido. Porque a gente também tem isso, a gente tem que lembrar que algumas pessoas, elas escolhem, pessoas negras, elas escolhem não militar, enfim, não militar dessa forma falando, né? Mas não se posicionar o tempo todo, algumas preferem até não se relacionar muito com pessoas brancas, então no trabalho, por exemplo, se tem branco, vai lá, trabalha, pega o salário e vai embora. O relacionamento e a vida é com as pessoas negras, que é um espaço onde seria livre de racismo. E tudo bem isso. Tem outras pessoas que, de dialogar, enfim, de conviver, mesmo sabendo que todo convívio com grupos brancos te deixa vulnerável a agressões, a microagressões, né? É inerente. Se você está no meio branco, certamente vai sofrer atos racistas, mesmo que atos racistas, que as pessoas de fato não sabem, elas têm isso na cabeça já bem enraizada. Então, de fato, é uma questão perigosa. E aí, falando já de esporte, esse tipo de... Um dos grandes problemas é que essa questão do sofrimento, essa questão desses espaços de violência nesses espaços, né, de não saber lidar com isso, ele pode levar à depressão. Então a gente sabe que inclusive o índice de suicídio é maior, a taxa de suicídio é maior entre indígenas e negros, muito por conta do racismo. Mas antes disso, né, tem uma série de questões aí, problemas psicológicos, vou chamar assim, que afetam a população negra. Então, voltando para o esporte, é um fator para fazer as pessoas desistirem da prática, o que é que é muito triste, né? O esporte deveria melhorar e facilitar a vida das pessoas, e no final elas acabam desistindo por conta do ambiente, e também pode fazer com que essa pessoa fique ali sofrendo, né? Fique em sofrimento e tem, inclusive, o rendimento, cai de rendimento por conta disso, né? Diminui o estímulo para treinar, a pessoa também não consegue se concentrar, enfim, uma série de questões que podem afetar o rendimento, o prazer da prática. Então é algo bem sério de se pensar no meio esportivo, né? Não dá para a gente continuar ignorando as pessoas negras que estão treinando e que elas sozinhas tentam lidar com isso, né? Mas se a gente está falando que o esporte ele é abrangente, né? A gente quer oferecer, o ideal seria oferecer esporte para a população inteira, começando da infância. Obviamente pessoas em formação, as crianças e adolescentes, eles estão preparados para lidar sozinhos com a violência que é o racismo, né? Se os adultos não estão, imagine crianças. Então, eu preciso de fato olhar para o ambiente esportivo e lidar com essas questões, né? Falar, esse ambiente, espaços, eles não podem continuar ignorando os atletas negros, as pessoas negras que estão lá, né, no esporte. Então, os adultos e a instituição tem que se responsabilizar para tornar esse espaço um espaço não racista, para que seja um espaço saudável para as pessoas negras frequentarem, estarem, enfim. O que a gente tem hoje é que as pessoas negras lidam sozinhas e muitas vezes sem ter essa capacidade com o racismo, com as violências do racismo, né? E aí isso é muito prejudicial. As pessoas não estão preparadas para lidar
com esse aspecto psicológico sozinhas, né, lidar com essas agressões sozinhas, e tem que lidar porque é um tema que é ignorado pelas instituições e pelos adultos ali que estão ao redor do meio esportivo. Poxa, sua fala me fez lembrar duas coisas. Uma é que uma vez eu ouvi de um treinador falando para uma atleta negra uma frase da seguinte, o treinador branco, né? Falando para uma atleta negra assim: olha, você, por ser uma atleta negra, você não pode amarelar, você tem que ser forte porque é da sua raça, porque isso faz parte da sua condição. Então você não pode amarelar, você não pode, enfim, falou outras coisas também, né? Na hora, eu não tive reação com relação ao treinador, porque, enfim, eu pego totalmente de surpresa, né? Mas eu chamei a menina num canto e consegui conversar com ela, enfim, consegui de alguma maneira ouvi-la, né? Porque eu percebi que ela estava totalmente desconfortável. Então, eu estou só complementando, porque pelo seguinte, se a gente for pensar, a maioria dos grandes ídolos esportivos são negros, né? Pelé, Michael Jordan, Muhammad Ali, Jesse Owens, os grandes mitos do esporte são pessoas negras. E teoricamente não deveria existir racismo no esporte, já que, né, a gente está pensando nisso, né? Teoricamente não deveria existir. E o que eu percebo é que talvez o esporte seja um contexto social em que o racismo estrutural é muito maior do que em outros locais. Não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas pelo menos... Não, acho que eu entendi sua linha. Ó, fazer um comentário da frase do técnico, só para a gente não perder, é que isso passa pela desumanização das pessoas negras, né? Colocá-las com uma coisa só e falar: ó, vocês aguentam tudo, né? Vocês são outro tipo de humano. Então, isso faz parte, isso é comum no racismo e faz parte dessa desumanização. Então, precisa tomar muito cuidado e sempre lembrar, porque às vezes a gente também compra esse discurso de que nós somos fortes, a gente aguenta. Sim. E aí isso também causa danos psicológicos gravíssimos. Então é isso, nós somos todo mundo. Falar essa frase feia, mas nesse contexto vale. Somos todos humanos, a gente vai errar, a gente pode errar também, a gente pode amarelar, a gente pode dizer que está cansado, a gente pode chorar. Então precisa trazer essa humanização de fato para a população negra, né? Então realmente uma das faces do racismo é essa. Ele foi extremamente racista. Tem uma dualidade ali, porque o racismo ele é complexo justamente por causa disso, porque ao mesmo tempo que não é uma coisa direta, né? A pessoa vira e fala: eu não gosto de negro e vocês não servem para nada, eu não quero viver com vocês. Não é isso, é muito pelo contrário. Especialmente aqui no Brasil tem essa coisa de ser velado, as pessoas falarem: não, eu adoro, e daí na prática é outra coisa, né? Então o racismo nunca é explícito, dificilmente, né? Raramente é explícito, e ninguém é racista também, só tá o outro que é sempre. Então são sempre questões sutis e vai se transformando ao longo do tempo, né? Então ao mesmo tempo que os ídolos, aparentemente vários dos ídolos do esporte são negros, e o esporte comparativamente é um espaço onde tem uma inserção de negros, são aceitos, digamos assim, até porque o esporte é considerado, enfim, movimento, o esporte é considerado uma coisa, um fenômeno que não necessariamente usaria o intelecto, mas é ao contrário, né, muito. Mas, então, até por conta disso, no esporte é aceitável que haja pessoas negras, afinal, é uma coisa do corpo, essa coisa do corpo é uma coisa, tem esse imaginário de que o negro é mais forte, né, muscularmente, que é mais agressivo e violento, então serviria para o esporte, né? Então a construção social toda racista para justificar e que justifica a presença de pessoas negras no esporte, né? Então, tanto é que às vezes, por exemplo, falando do Michael Jordan, que é um ídolo do esporte, é um gênio, muitas vezes a gente fica mostrando, olha, como ele é habilidoso, como ele tem impulsão, como ele é resistente, e esquece de falar: nossa, como ele é inteligente, na verdade, né? Como ele é um atleta diferencial taticamente, como ele tem esse olhar. E aí, apesar de a gente construir esses ídolos, a gente tem no esporte como um todo
uma falta, né, uma ausência de pessoas negras, né? Então justamente essa construção é para isso. Eles servem para isso, para ser forte, para ser violento, para ser agressivo e para não amarelar no jogo. Mas eles não servem para dirigir, né? Tem poucos técnicos, pouquíssimas técnicas, que essa questão de gênero é um segundo ponto também grave. Então a gente não serve para ser técnico, que é uma coisa do intelecto, e aí pessoas negras não, em tese, nessa construção racista não tem intelecto forte, fortalecido, vamos chamar assim. Na direção também não, né? Então todas as outras camadas, né, não tem nas direções, não tem nas confederações, não tem nos cargos de liderança, não tem entre os técnicos. Então, no fim, a gente consegue trazer as pessoas negras para o esporte, mas sempre limitando a uma função, um papel, né? Então, às vezes até me perguntaram, mas pensando no vôlei, tem levantador negro? É uma função, em tese, menos física, né? Aí a gente consegue citar alguns exemplos. Tá, mas se você pegar hoje uma criança que for iniciar e olha para uma pessoa negra e uma branca e falar, você vai ser tal função, que é mais de força física, tal posição na quadra, e coloca o sujeito negro numa função, e coloca o sujeito branco numa função de mais inteligência, né? Que venha pensar nas jogadas ali, nas modalidades. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque a gente acaba perdendo talentos, né? A gente tem uma história racista clássica do esporte, que é a do goleiro de 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai na Copa, que eu esqueci o nome, Barbosa, que aí, a partir depois de Barbosa, ficou uma culpa de que o problema era para ele ser negro, então assim, negro não servia para ser goleiro, e aí isso virou uma construção real e nunca mais teve goleiro negro, até o Dida. Então, mas de fato, quando chega um menino negro para treinar no campinho, na escolinha, não sei onde, ele, você vai para qualquer outra função que não seja de goleiro. Então, ele tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A gente acaba perdendo talentos. Agora, tem uma questão, e aí é isso, a gente consegue admirar pessoas, a gente consegue amar uma mãe negra, uma segunda mãe negra, as pessoas falam, a gente consegue achar super legal samba, as pessoas brancas conseguem frequentar candomblé, conseguem sair, enfim, amar a música preta, mas elas não entendem o quão racistas elas são, né? Faz essa leitura para fora. Então, e aí nas sutilezas, eu adoro jogar com o pessoal, mas eu não acho que sirva para uma função eu adoro atleta negro aqui no meu time, mas porque eu coloco eles para jogar naquela posição. Essa aqui já não dá, não. Então, essas são as sutilezas do racismo, né? Parece que tá tudo bem, até eu adoro os atletas negros, mas eles têm que render, eles não podem chorar, eles não podem afinar, eles não podem amarelar, porque eles são negros. Então isso já é uma coisa que ao mesmo tempo chama as pessoas, né, agrega ali, permite que elas frequentem o espaço, mas mantendo o racismo de outra forma, né, de uma forma interna ali. Nesse sentido, eu também não sei se eu não acho que tão diferente de outros espaços, enfim, não acho que nesse sentido o esporte já é tão diferente de outros espaços. Tem uma questão da visibilidade, né, de ser um dos meios, no Brasil especialmente, né, onde pessoas negras tiveram alguma visibilidade, ganharam algum dinheiro, algumas delas, né, principalmente pensando no futebol, e tem algum espaço para aparecer e para trabalhar, mas talvez eu ainda penso que é pouco, assim, sabe, que é menos do que poderia ser, e às vezes até um confinamento, né? Se você é negro no Brasil, essa ideia, né, anterior, se você é negro no Brasil, você tem duas opções, basicamente. Você pode virar, pensando um pouco antes, agora nem tanto, mas pode virar um pagodeiro para ter sucesso, ou você pode virar um jogador de futebol. E aí você confina todas as pessoas negras nisso, né? Então, é de fato um problema também grave. Mas o fato de ter ídolos negros também faz com que pessoas negras também busquem as modalidades aí para jogar. Inclusive, pensando nisso, agora tem uma questão também de modalidade, que é quais são as modalidades onde as pessoas negras são recebidas, né? A gente tem aí também essa divisão, essa segregação esportiva de modalidades, também um pouco pensando nessa coisa de pensar e de força física, mas pensando em Brasil principalmente, mas também fora, quais modalidades o negro pode ou não jogar? Ele serve para atletismo, não serve para natação.
ele serve para o basquete, não serve para o handball, para o vôlei. Agora, o vôlei tem mudado, mas ainda tinha essa ideia, né? Ele serve para jogar futebol, mas não serve para jogar xadrez. Então, quando a gente fala de que ele é absorvido pelo esporte, ele é absorvido por qual esporte, né? Então, também tem que fazer essa crítica e entender que não é o esporte em geral, né? São algumas modalidades que entendem que absorvem pessoas negras.